Você já percebeu que existe uma frase que aparece em todas as fases da nossa vida? Quando eu tiver um carro, eu faço. Quando eu emagrecer, eu começo. Quando eu conseguir um emprego melhor, eu faço isso. Quando eu organizar a minha vida, eu faço aquilo. E aí, quando finalmente a gente consegue aquilo que passou tanto tempo esperando, pouco tempo depois aparece um novo quando. E aí eu comecei a me perguntar se, sem perceber, eu estava colocando a minha felicidade sempre um pouco mais para frente. E é claro que existem coisas que realmente tornam a nossa vida melhor. É claro que ter mais dinheiro proporciona mais liberdade, mais conforto. É claro que ter um carro traz mais conforto. Então, eu não estou dizendo que é errado desejar as coisas. Inclusive, eu faço isso o tempo todo. Eu estou sempre desejando alguma coisa nova, alguma coisa melhor. O problema é quando eu transformo a minha próxima conquista na condição para eu finalmente me sentir bem, me sentir feliz. Olhando para a minha própria vida, eu percebi que realmente algumas coisas que eu desejei durante muitos anos, que lá no passado eu quis algo, hoje eu vivo esse algo. E refletindo, eu percebi que eu achei que eu fosse sentir alguma coisa muito melhor e muito mais duradoura do que eu de fato senti. É claro que eu comemorei. Eu fiquei feliz, sim, por várias coisas que eu já alcancei, que eu já conquistei, mas depois de um tempo, aquilo ali se torna normal, se torna banal, e aí eu já estou de novo em busca da próxima coisa. E foi aí que eu percebi que eu não estava buscando somente as conquistas, eu estava buscando também a sensação que viria junto com essas conquistas. Por exemplo, um celular. Você passa anos querendo aquele celular, você quer trocar, junta dinheiro e finalmente troca. Passa um tempo, daqui a pouco você já esqueceu, já vai vir um novo celular, um novo modelo e você vai querer aquele novo modelo de celular. Você passa anos querendo ter a sua própria casa ou alugar um apartamento. E aí você finalmente consegue. E aí quando você chega na casa ou no apartamento, você fica ali apontando o que falta. Ah, ainda não tem um móvel tal, ainda não tem isso, ainda não tem aquilo. E aqui eu vou fazer uma observação muito importante. Eu até já falei. Não é que a pessoa não possa querer mais. É claro que ela vai querer sempre mais, ela vai querer sempre melhorar. O ponto-chave aqui é que ela não se permite em dizer que ela conseguiu aquilo que ela queria. Ela não consegue enxergar que ela já conseguiu alguma coisa que um tempo atrás ela queria. Então ela conseguiu aquilo ali. E não ficar esperando que a felicidade esteja na próxima coisa. É essa que é a questão. Quanto é suficiente para você finalmente se permitir sentir que está tudo bem? A nossa mente, ela se acostuma muito rápido com aquilo que antes, lá no passado, quando a gente ainda almejava, a gente achava aquilo ali extraordinário. Mas quando a gente alcança, a nossa mente se acostuma muito rápido com aquilo ali. E aí, o sonho vira parte da rotina. Aquilo ali que no passado parecia uma coisa muito longe de alcançar, se torna normal, se torna parte de nós ali, do nosso dia a dia. E aí deixa de produzir aquela sensação, aquela coisa que a gente sente no início, aquilo ali para. Então a gente vai e tenta alcançar uma próxima coisa para sentir aquela sensação ali de novo. E aí a gente encontra uma nova coisa e aí começa tudo de novo. E ao meu ver, o problema não é a gente buscar essa próxima coisa, é a gente buscar essa próxima coisa com a sensação de que o ciclo vai se encerrar ali naquela próxima coisa. Aí fica desejo, expectativa, conquista, adaptação, insatisfação e o novo desejo. E aí o ciclo se repete. E eu não acho que a melhor saída seja parar de desejar. A diferença é que eu não vou mais colocar que eu só serei feliz quando eu alcançar essa próxima coisa, porque a felicidade ela está no caminho e não no destino final. Eu quero muito de verdade conseguir desejar a próxima fase sem precisar rejeitar essa fase que eu estou atualmente. E eu acredito piamente que daqui a um tempo, se eu me policiar, porque isso é muito enraizado aqui em mim, é muito automático, mas se eu me policiar, se eu tomar consciência, eu vou conseguir desejar a próxima fase sem invalidar a fase que eu estou atualmente. E um exercício que eu faço e que eu acho que vale muito a pena. Eu penso na minha vida de 5 anos atrás e eu me pergunto, o que que eu queria há 5 anos que hoje eu já tenho? Tem várias coisas. Eu queria aprender a dirigir, eu queria ter um carro,
eu queria poder viajar sozinha, queria poder fazer coisas sozinhas, aquela coisa de criança, né, da gente querer fazer coisas sem os pais. E hoje eu já consigo fazer isso tudo. E aí eu olho para essas coisas que um dia foram sonhos e eu percebo que hoje elas são absolutamente normais na minha vida. Não faz diferença nenhuma. Na realidade faz bastante diferença sim, né? Se a gente for parar para pensar, faz diferença sim. Mas elas já se tornaram coisas normais na minha vida. E aí eu olho para frente, eu olho para o futuro e me pergunto, qual que é o meu próximo quando? E eu já consigo imaginar várias coisas na minha cabeça, porque afinal de contas, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos que eu ainda quero alcançar. E tá tudo bem. Eu só não vou mais condicionar a minha felicidade a esses sonhos, porque eu sei que essas coisas estão no caminho. Ontem não, sexta-feira, hoje é domingo, sexta-feira eu tava lembrando de uma época lá da minha adolescência, eu tinha uns 17 anos. E adolescente não tem juízo, né? Pelo menos aonde eu convivia, a gente não tinha muito juízo, não. É por mais que os pais educassem, a gente fazia coisas escondido, enfim. E eu tava lembrando de um dia que a gente saiu, né? Eu, uns amigos, umas amigas, a gente foi num aniversário. Teve uma briga no aniversário, uma brigaiada danada. E aí eu tava até rindo, né? A gente morre e os pais nem ficam sabendo, né? Porque eu falei que eu ia no aniversário, mas a minha mãe e meu pai, eles não tinham noção de que esse aniversário sairia uma briga. Eu também não. Mas a gente é adolescente, a gente não tem muito juízo, a gente quer separar a briga, a gente quer se meter e às vezes pode acontecer alguma coisa. E eu tava rindo, lembrando dessa época. A gente saía com R$ 10 no bolso. Isso aí foi 2008, 2007, por aí. E a gente ia, fazia tudo que tinha que fazer, voltava a pé para casa, porque normalmente era perto. Hoje em dia eu nem sei se está dando mais para fazer isso, dependendo do lugar, dependendo da cidade, as coisas mudaram tanto. E aí me veio essa reflexão, eu falei, poxa, a felicidade realmente ela tá no caminho. Hoje, não que eu gostaria de estar naquela época, mas me deu uma lembrança boa, né? Talvez seja uma saudade, não sei. E a gente tem que aproveitar os momentos porque eles realmente passam e a gente não sabe o que que vai acontecer. Hoje eu lido muito na estrada porque eu trabalho em outra cidade, então eu tenho que pegar estrada todos os dias e é uma rodovia, é uma BR. Um tempo atrás aí eu quase atropelei um cachorro. Então, imagina atropelar um cachorro numa BR, porque eu estava em alta velocidade, não dá pra gente andar a 30 na BR. Eu não sei o que que ia acontecer. Só que depois desse dia, eu comecei a dar muito valor para as pequenas coisas que muitas vezes a gente está automático, porque eu não sei qual vai ser a última vez que eu vou ver aquela coisa, não sei qual vai ser a última vez que eu vou ver aquela pessoa, não sei qual vai ser a última vez que eu vou fazer tal coisa. O assunto fugiu, ficou um pouco, talvez, filosófico, não sei, mas achei válido falar isso aqui também. E para a gente finalizar, eu penso que a próxima fase da minha vida não é um lugar onde finalmente eu vou começar a viver, e sim esse lugar que eu já estou vivendo. Por quê? Lá atrás, esse lugar que eu estou vivendo hoje, ele já foi um sonho. E sempre vai ser dessa forma. Então, a vida que a gente vive hoje é a vida que a gente quis viver lá no passado. E talvez, se essa vida não seja a vida que você quer, digamos que você não está vivendo a vida que você deseja, então você tem que fazer atitudes hoje para que você viva a vida que você quer lá na frente. E é isso. A partir de hoje não, a partir de uns dias atrás, eu não condiciono mais a minha felicidade para que ela esteja no lugar que eu quero chegar. A felicidade eu sei que ela está aqui no caminho. E a gente se vê num próximo vídeo.